descobri que estava grávida, sabia que era de uma menina e que teria os olhos claros. Conforme ela crescia, nada em seu comportamento me levou a perceber que ela era homossexual. Apesar do gene forte, ela sempre se comportou como uma menina qualquer. Brincava de casinha, de pique-pega, de bola. Mas quando chegou a adolescência, ela me chamou para uma conversa séria. E eu não estava preparada para lidar com a homossexualidade. Foram tempos difíceis e dolorosos. Não tive que lidar só com os meus preconceitos, mas também com os da minha família. Hoje, depois de muita briga comigo mesma e contra aqueles que tentaram desrespeitá-la por sua opção, percebo o quanto isso ajudou a fortalecer tudo o que existe de melhor em mim. Minha tolerância, meu desejo de justiça e, principalmente, minha capacidade de amar incondicionalmente. Para mim, família é uma estruturação do amor, é alguma coisa que vai te sustentar sempre e te direcionar na vida. Família, ao meu ver, é a base de tudo. É onde eu encontro carinho, onde eu encontro afeto, onde eu encontro respeito. Eu vejo que você constrói famílias, não essa família que você é obrigado a fazer parte, sabe? Eu acho que família para mim é mais sinônimo de colo, afeto. E começando com a família nuclear, ela é dividida em vários conceitos, né? Tem a nuclear simples, por exemplo, que é pai, mãe e filhos, né? A nuclear atípica, a nuclear com pai e mãe sem filhos, ou nuclear com avós presentes que criam netos, ou nuclear com pai e mãe e tem filhos que não são deles, mas são adotados. Essa família, ela é uma família moderna, e a gente pode considerar que modernidade a partir do século XVI e XVII, né, com o advento da racionalidade sobre os credos de fé. Há uma crise no século XX, uma crise de valores, uma crise motivada pelas duas guerras mundiais, uma crise religiosa, há uma dessacralização no mundo e, consequentemente, uma menor busca de religiosidade e, como resultado final, no nosso interesse, uma perda de identidade da família. Eu me assumi com 14 anos, né? Então não foi tão lindo, maravilhoso quanto minha mãe faz parecer. Porque minha mãe sempre teve amigos gays, entendeu? Minha mãe era aquela da escola, assim, mais largada, ela brincava com os meninos, ela sempre foi muito tranquila. Mas, quando foi comigo, o negócio foi diferente. Não foi fácil. No início, assim, minha família é toda católica. Então, eles são bem rigorosos, né? Eu cresci indo pra missa todo domingo, aquela pressão, aquela coisa. É só uma fase, vai passar. Quando a gripe não sarou, minha mãe não foi tão legal, assim, levou um tempo. Até que chegamos ao ponto de eu não pergunto e você não fala. E eu fiquei com muito medo de assumir, então eu demorei muito, uns 10 anos, desde que eu entendi que eu gostava de mulher, até eu assumir que eu era lésbica e não bissexual. E definitivamente parar de namorar com homens. Convivemos assim mais uns 2, 3 anos, até que eu comecei a namorar uma garota e comecei a namorar mesmo. E no início eles não gostaram, choraram muito. A minha mãe, ela recorreu ao assuntinho de Bíblia, blá blá blá, e eu sou ateia, é complicado demais. Primeiro, vamos supor, eu aprendi desde criança que um determinado comportamento, ou no caso a orientação sexual, ela é errada, ela é pecado. Se a gente cometer esse pecado, algo de muito terrível vai acontecer. E eu sempre aprendi isso a minha vida inteira. E de repente, chegam duas pessoas de mão dada, se beijando, né? E eu tenho que lidar diretamente com essa minha crença. E isso exige um exercício de colocar de frente a minha crença, desfazer essa crença e reconstruir uma nova crença, né? Então, me parece que existe todo um trabalho de desconstrução mesmo e que mexe com as concepções do indivíduo. Isso não é algo fácil de se fazer. E principalmente quando está atrelado à religião. Então, para quebrar tudo isso dentro de casa, não foi fácil para minha mãe. Eles precisaram conhecer
convencer a Camila para ver a nossa relação de um jeito mais sério e hoje eles são defensores, levantam bandeira e tudo. Tanto que no final foi ela que me apoiou a casar, né, ela se dá super bem com a Vivian, ela liga ele em casa, ela fala mais tempo com a Vivian do que comigo, entendeu? Ela que organizou tudo no nosso casamento. É uma realidade na sociedade brasileira a existência de uniões estáveis ou homoafetivas. Mulher-mulher, homem-homem, e não entre o homem e a mulher, como diz até hoje a Constituição. E injustiças estavam acontecendo. Chegou um momento que o Estado do Rio de Janeiro e mais outro estado, se eu não me engano, ajuizaram uma ação no Supremo Tribunal Federal. E dizendo, olha, está acontecendo esse tipo de injustiça repetidamente, eu gostaria que o Supremo regulamentasse a questão, os direitos das uniões homoafetivas. E foi o que o Supremo fez. Lá na Constituição também está escrito, literalmente, com essas palavras que eu vou dizer, o seguinte: a lei deverá facilitar a conversão da união estável em casamento. É uma ordem da Constituição. Se existe união estável, a lei deve facilitar a conversão em casamento. Qual é o motivo? O motivo que eu já expliquei. Porque o casamento confere de forma muito mais sólida os direitos à sucessão, à ameação. Confere mais estabilidade àquela família. Agora, no momento que o Supremo Tribunal Federal declara que a união estável pode ser entre homem e mulher, mas também entre homem e homem, entre mulher e mulher. E no momento que a Constituição diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, a consequência jurídica da decisão dele foi a possibilidade de que pessoas do mesmo sexo também pudessem casar. Eles passam a perceber que você existe. Agora parece que é bobeira, porque já passou um tempo, mas assim que o STF aprovou o casamento, a gente se sentiu aceita de um jeito que eu não sabia nem que podia sentir isso. Assim, é estranho, eu não percebia que eu estava tão à margem da lei. A gente não percebe tanto isso quando não... Mas daí, assim, deu aquele sim, né? Resultado positivo daquela votação toda. Aquela sensação foi dentro, assim mesmo. Nossa, a gente pode casar e ninguém pode falar mais nada. Agora, civilmente, né? A gente pode ter o mesmo direito de qualquer outro. Dá uma sensação muito boa. Eu acho que a lei só legitima mesmo, né? O que já era realidade há muitos anos. Eu acho que dá mais tranquilidade, né, pra gente. Ano passado a Cris teve problema de saúde e assim, uma das preocupações que eu tinha era de que se em algum momento eu não pudesse ser responsável por ela lá na internação, de que tivesse que ter alguém, por exemplo, da família dela para se responsabilizar em algum momento, né, de autorizar a cirurgia, essa coisa toda. E aí a gente decidiu que a gente queria casar mesmo. Eu acho que mais e principalmente por conta dos direitos, né? Dos direitos legais, direito de assistência médica. É verdade, de cara. Na semana seguinte, né, a gente já uniu a assistência médica. Direito, por exemplo, se ela estiver fora, eu ter todo o direito sobre a Angelina e ela ter todo o direito sobre a Dara. Então, acho que muito mais por conta do direito, porque a gente já estava unida e o casamento foi uma mera formalidade. Mas já que as pessoas têm o direito à formalidade, a gente também queria.
duas pessoas passem a viver juntas como família, na mesma casa, dividindo o mesmo teto, dormindo junto, dividindo despesas, responsabilidades, etc., todos têm que pensar 2, 3 vezes. Todos, inclusive os heterossexuais, né? Então, aconteceu o que eu imaginava. Ou seja, vários casais homoafetivos regularizaram a sua situação. Casaram. Mas olha, até o CNJ retirar dos juízes a necessidade de passar por crivo judicial o casamento e determinar que o casamento ocorra lá no registro civil, tal como os casais heteroafetivos, que eu me lembre, eu não fiz mais que 15 casamentos. E eu previa isso. Ninguém ia sair casando à torta à direita por causa disso. As pessoas em uniões homoafetivas têm que pensar para casar tanto quanto as heteroafetivas. Eu e o Mirko nos conhecemos há 11 anos atrás, numa festa. Um pouco tempo depois a gente já foi morar junto e foi numa época que o Mirko estava mudando de Curitiba. E aí, com esse evento, a gente acabou mudando um pouco o destino e fomos morar juntos. Aí a gente, desde o início, já pensava na ideia de ter uma filha, um filho ou mais. E aí a gente começou a trabalhar isso há uns 5 anos atrás. Levamos isso para a terapia, para a gente criar uma estrutura familiar para uma criança, né? Aí nos inscrevemos, né? Fizemos todo o processo legal. Ficamos acho que uns 2 anos, uns 2 anos na fila. E aí foi quando de repente aconteceu, né? Nos chamaram e nos apresentaram a Bruna. E aí ela nos adotou, né, filha? A adoção é quando uma criança sai do seu núcleo familiar e vai entrar num outro núcleo familiar. Toda a relação jurídica dela vai mudar. Então, os tios vão mudar, os pais vão mudar, os avós vão mudar. Isso, a adoção é quando ela adota uma outra família. Ela entra num outro núcleo familiar que vai dar uma outra proteção jurídica para ela. Quando o STF traz a proteção da união homoafetiva para essa família, falando que 2 mães são sim uma família, 2 pais são sim uma família, ele de alguma forma também protege isso, porque a Constituição, quando ela fala no artigo 226, a proteção da família homoafetiva e, em especial, o Estado irá proteger essa relação familiar, ele traz também que essa família irá proteger especialmente a criança. E também o planejamento familiar, essa família pode ter o direito ao planejamento familiar, pode ter a formação da sua família como bem entender, e o Estado ele tem que proteger essa relação. Eles fazem como se fosse uma pequena triagem, né? Você vai lá demonstrar a tua vontade de adoção, assistente social já te coloca, já te recebe numa sala lá, já te dá mais ou menos uma explanação geral e já te faz algumas indicações de livros e filmes que você pode ler e já pede para você providenciar uma série de documentações, né? Aí eu fiz exatamente o que o fórum indicou, né? Que, inclusive, eles indicaram que eu participasse de algum grupo de apoio à adoção. E foi isso que eu fiz. E lá você fica em convívio com famílias que já adotaram e famílias que pretendem adotar, né? Então, meu posicionamento no fórum o tempo todo em relação à minha homossexualidade foi de cara, desde essa triagem. E todas as entrevistas que eu tive, eu me sentia muito tranquila nas entrevistas porque eu tinha o convívio do grupo de apoio. A gente achava que ia ser bem complicado porque 2 mulheres, é o primeiro casal gay que adota em conjunto em São José dos Pinhais, né? Então a gente achou que ia ser meio complicado porque a gente não queria fazer. Todo mundo falou, entra uma, depois vocês fazem na outra. Só que é contra tudo que a gente acredita. Para que eu vou esconder ou para que eu vou omitir? Eu não tenho nada que omitir, não tenho nada que esconder. Então, a gente quis entrar as duas e conseguimos. Foi muito fácil, muito tranquilo. O nosso perfil era bem aberto, né? De 0 a 4, cor indiferente, sexo indiferente, aceitamos doenças tratáveis, aceita soro positivo, aceita síndrome de Down. Então, era bem aberto. Depois que a gente foi habilitada, uns 2 meses a gente estava com a Laura.
criança vai conviver com 2 pais ou com 2 mães. Então, ela não teria um modelo, por exemplo, quem convive com 2 pais não teria o modelo do feminino, de uma mulher, e vice-versa, né? Se fosse assim, as crianças que vivem só com a mãe ou só com o pai também teriam um problema, né? Mas hoje em dia ninguém questiona isso, né? Questiona-se o casal homossexual. O que a gente diz que é importante? Que a criança, claro, tem a convivência com os 2 gêneros, mas não precisa ser um pai e uma mãe. Pode ser alguém que seja importante para essa criança, pode ser uma tia, pode ser um avô, uma avó, pode ser um amigo da família que seja referência também para essa criança. Super importante, né, que a família acolha, claro, obviamente, essa criança, essa família, que participe de grupos sociais, que seja acolhido de uma forma geral. A gente sempre imagina que a adoção ela vem sem sentimento por parte do resto da família. Então a aceitação, você pergunta, né, como é que foi, como é que se construiu essa relação, ela foi perfeita desde o início. Eles foram para nossa casa, eles vieram para cá para esperar ela chegar. Ficaram com a gente naquela primeira semana, a minha mãe ajudando a gente na aproximação com ela, né, que no início é mais difícil. Foi demais. Para mim, é um orgulho muito grande e eu me sinto assim, muito feliz e muito tranquila em saber que essa família está acolhendo 2 crianças que merecem um lar, que merecem uma família, uma casa, tudo que uma criança precisa, elas vão ter. Para mim, acho que a melhor recompensa é saber disso. A gente está aí para isso, né? Uma família que a gente está dando sequência, né? Então... Agora nós ficamos olhando o que ela vai fazer com a dela, né? E apoiando, sempre de apoio atrás. Nossos costumes, nossa natureza, é bem diferente, mas é filha, temos que apoiar, né? A diversidade dentro da família ajuda nesse propósito de base que a família tem para te passar. Se você vai um dia viver em sociedade, vai conhecer pessoas diferentes, que têm métodos diferentes, modos diferentes, você aprende isso anteriormente na sua família. Eu acredito que a diversidade ela seja importante porque com ela a gente aprende a respeitar, a entender o lado do outro. Eu acho que diversidade é essa abrangência de opções, seja cultural, social, de gênero, racial. Cara, isso vai dar uma noção de respeito, vai te dar uma grandeza, uma visão mais ampla de como é o ser humano e o que pode acontecer, sabe? E você aprende com isso, você cresce com isso. Eu não posso pensar a diversidade, porque a diversidade ela seria totalmente desprovida de preconceito. E como há preconceito racial, há preconceito étnico, há preconceito em relação a grupos sociais, como é o caso da família homoafetiva, né? Então, eu acho que não há só a diversidade, ou a pluralidade, como você está dizendo. Eu acho que há unidade e diversidade, unidade e pluralidade, ou seja, existe uma linha que não se desgastou, né, com o tempo, que permanece independente do regionalismo, né? Essa linha é mistérica, porque ela está presente. E, ao mesmo tempo, as construções ou as convenções culturais, né? Então, em certo lugar, por exemplo, na Europa, há países totalmente contra essa novidade do casal homoafetivo. A própria Grécia tem reticências, mas a base da Grécia era homossexualidade. Os gregos tinham prazer mesmo com um homem, né? Você fala isso numa sala de aula, os alunos falam, eles são todos bichas, eles são todos gays, né? E nem existia a palavra gay, porque é uma palavra muito recente, né? Mas não é isso, era uma coisa cultural, né? E não só na Grécia, existiam em outros povos. Então, assim, só que esse filão não chegou até nós. E a gente não sabe entender as motivantes daquela cultura. No Brasil,
ainda está muito em contraste, né? O povo brasileiro não é preconceituoso. Somos sim, e a gente é preconceituoso. O casal tem que ser homem e mulher, tem que ser branco, e a gente é excludente demais. Eu acho que o que muda e o que dificulta muito para as pessoas, o que faz com que elas sofram muito, eu acho que é a ação delas e a forma como elas passam isso. Você vê como eu falei para minha mãe, então, tenho que te contar uma coisa, é um problema. Você já faz aquilo virar uma coisa. Eu tenho medo que você vai ficar triste, eu quero que você me ame. Você cria uma pressão tão grande naquilo que aquilo se torna um problema. Todo mundo que conhece eu e a Vivi já sabe que nós somos um casal. Primeiro, porque a gente sempre ama andar de mão dada. Segundo, que eu não evito beijar a Vivi em lugar nenhum. E terceiro, se me perguntar, se ninguém souber no meu trabalho, que não tem muito convívio da gente como um casal, eu falo com tanta naturalidade, eu acho, você ainda está envergonhada de ser agressivo ou de pensar. Pode até chegar em casa e falar, puta, você sabia que eu conheci? Porque a gente às vezes ainda fica como um pouco de mico de circo, né? As pessoas têm um problema de mostrar. Acho que a visibilidade é importante por causa disso. Se você não torna isso natural, é difícil que as pessoas vejam como algo natural. Eu ouço da Laura preconceito em relação à cor, que me deixa chocada, porque chegam a dizer coisas do tipo assim, mas o Nicolas é teu de verdade, né? Porque ele é branco e o que é de verdade? Então, assim, a nossa família sofre esse tipo de preconceito por causa da cor dela, porque é que eu acho surreal, eu fico às vezes pensando como que isso acontece. Mas eu e ela não, acho que ninguém tem coragem de chegar pra gente, né? Porque a gente encara muita bronca. Nosso maior receio sempre é por causa da questão do dispositivo da Laura, se isso ia ser ou não um problema para as pessoas, porque ainda tem muito preconceito, né? Sempre que a gente foi procurar a escolinha para Laura, a gente foi muito preparada. Minha filha, ela é soropositiva, tem algum problema? Não, eles não podem, né? Na verdade, eles não podem, mas você sente pelas respostas deles, né? Não tem e tal, tá tudo bem, a gente só precisa saber se ela toma algum remedinho. Eu falei, não, a Laura não toma nenhum remédio. Não tem nada, ela toma um remédio à noite, a gente dá em casa, não tem o menor problema. Ficou tranquila, essa é a primeira escola da Laura. Passou uns 2 dias, a gente recebeu uma chamada para conversar com a psicopedagoga. E agora, né, vai ter briga, vai ter discussão, eu vou sair daqui, já vou na polícia, eu já achamos que ela ia reclamar. Aí ela, não, eu só chamei vocês aqui para eu conhecer um pouco mais, porque é nosso primeiro aluno soropositivo, a gente queria saber se tem alguma atividade que ela não possa fazer, alguma alimentação. E eu achei legal a psicopedagoga ter feito isso, porque ela falou, a gente foi pesquisar na internet se tinha alguma coisa que a gente podia fazer para ajudar. E a gente lá achando que ia ter briga, e na verdade não, ela foi super simpática, super educada com a gente. A escola também, ela não precisa, assim, se forçar a fabricar uma forma nova de lidar com essa situação. Se ela conseguir ouvir o que de novo está vindo, né? Ouvir e entender isso nesse panorama atual e ver o que dentro do processo de educação desses jovens, dessas crianças e tudo, a gente tem que fazer. Bom, em relação à Angelina, eu desde a primeira vez que eu fui buscar a escola para ela, a minha busca para ela não teve a conotação assim, eu vou buscar uma escola porque eu sou homossexual. Para ela não foi isso, não. Eu fui buscar uma escola pequena para que ela se sentisse acolhida, porque por conta da questão da adoção, eu não queria que ela fosse para uma escola de milhares de crianças e que ela sumisse no meio das outras crianças. O que eu já percebi na sala da Angelina, não em relação a nenhum professor, ao quadro de funcionários da escola, eu nunca tive situação nenhuma, mas eu já percebi, como a Cris mesmo fala, né? Percebi, mas não dei ouvidos para a questão dos outros pais. Teve uma questão pontual num dia saindo da escola, que uma amiguinha foi abraçar a Angelina, e aí eu falei, filha, dá um beijo, né, nela. E aí a Angelina, ela vê a gente se beijar em casa, né, ela foi e deu um selinho, né. Aí desse dia em diante, todas as vezes que eu ia buscar a Angelina, que essa mãe estava junto, ela falava, só abraça a amiga, hein, filha? Tipo assim, né, não vai dar esse selinho, sabe? Então, assim, isso foi uma questão, né, não tinha como não perceber e não tinha como não associar aquele fato, né? A Laura vê a gente beijando, tanto que ela vê a gente beijando, ela quer beijar junto. Aí eu falo, não, isso é beijo de namorada, beijo de filha é daqui a pouco. Ela tem que respeitar que nós somos um casal, nós temos o nosso momento com a gente, tem um momento com ela, né? Então, para ela é muito natural. Muitos casais que acham estranho a gente se beijar na frente da Laura, eu acho que é natural. Seus pais não se beijam na frente de vocês?
Por que eu não posso beijar minha esposa na frente da minha filha? Por que eu não vou mostrar pra ela que é legal as pessoas terem carinho uma com a outra, sabe? Serem carinhosas. Eu amo a mãe dela e eu faço carinho à mãe dela porque eu amo a mãe dela. Eu acho que não é algo errado. Eu não tenho que esconder porque eu não estou fazendo nada de errado. Esse é o princípio básico. Existe também a crença de que as crianças vão achar que isso é normal. Que bom que as crianças vão achar que isso é normal. Quando elas forem adultas, elas não vão ser preconceituosas, né? E se a gente for pensar que uma sociedade que lida bem com a diversidade e com a diferença, ela consegue respeitar muito mais todos os indivíduos. Acho que a escola tem tentado lidar de uma forma mais natural, tem se surpreendido às vezes, agora falando dos maiores, como essas gerações que hoje, essa geração que hoje está entrando na adolescência e aqui mesmo no ensino médio que está no auge da adolescência, eu acho que de maneira geral eles estão lidando melhor com a questão da diversidade, por exemplo. Eu nunca tive nenhum problema grande, não. Acho que a última coisa que aconteceu, que foi, acho que a única coisa que eu lembro, assim, foi esses dias mesmo no colégio, que o menino tava falando que a raça gay tinha que morrer. E ele sabe, todo mundo da minha sala, que eu conheço, sabe que que a minha mãe é lésbica, sabe de tudo mais. E ele falou, eu não gosto, eu acho ridículo, tem que morrer, todo mundo, não concordo com isso. Falou desse jeito. Mas eu nem falei nada, né, porque pra mim também é indiferente o que ele pensa. Eu acho que hoje, né, o mundo tá muito mais aberto pra qualquer assunto, assim, tá tudo mais, né, tudo mais leve, assim. A gente não é tão preconceituoso, tão cabeça fechada para os assuntos. Eu acho que hoje tá tudo mais, sabe, tudo mais liberado, assim. Não é todo mundo que se sente à vontade nessa temática, que culturalmente ainda é tabu para algumas pessoas. Institucionalmente, a escola não coloca empecilhos de que esse tema surja dentro da escola, via aluno, seja lá de que maneira for e em que idade for. Às vezes, a gente esbarra com alguns obstáculos, maiores ou menores. Por exemplo, um obstáculo, às vezes, grande é o obstáculo religioso da família, né? Então, às vezes, a escola é laica, não é uma escola religiosa, mas é uma escola que tem pessoas de diversas crenças, né? Diversas religiões. E há algumas religiões que são mais radicais com relação a isso. Eu frequentei durante muitos anos um centro espírita em que eu tinha um trabalho lá dentro também, tinha feito os cursos e também eu aplicava passe e tudo mais. E em relação ao meu grupo lá, sempre foi muito tranquilo, né? Eu acho que de todas as religiões, a religião espírita ela tem um olhar mais humano, né? Então, assim, ele não faz questão de nenhuma das diferenças, né? Então, não há exclusão. Eu acho que talvez por isso que eu tenha me encantado tanto com a questão espírita, né? Até porque, mesmo com a minha formação católica, na verdade, eu sempre tive muitas perguntas que a Igreja Católica não respondia. E até para minha questão de me assumir como homossexual, a Igreja Católica tem muito culpa-castigo, né? Muito culpa-castigo. Então, eu não achava que não era aquilo, que eu nunca me senti pecadora. Né? Para mim, o amor ele nunca pôde ser encarado como pecado, né? Eu acho que a igreja, ela, como instituição, tem que manter o papel dela, mas tem certas coisas que ela tem que se adequar. Por exemplo, se descobrir, por exemplo, um dia que a homossexualidade é uma coisa genética, como é que você vai fazer? Então, se eu vou falar, se a homossexualidade é genética, então foi Deus que fez a pessoa assim. Então, ela tem que mudar o pensamento dela. Se foi Deus que fez a pessoa assim, partindo de uma teologia da criação, eu tenho que aceitar o jeito que ela é e ela tem o direito de ser feliz, se realizar como pessoa. Então, portanto, ela pode se unir a outra. E eu não posso considerar isso pecado, porque Deus a fez assim. Eu acho que é simples. Afeto é carinho, é cuidado. Quando a gente se sente amado, se sente querido, isso é o afeto.
é o carinho, é o amor, é o respeito, é a compreensão. Então, quando se tem afetos, tem tudo. Eu gosto de tocar, eu gosto de abraçar, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de fazer a pessoa sorrir. Então, eu acho que a minha principal busca na vida foi encontrar a pessoa onde eu poderia descarregar todo o meu afeto. Mas a gente vive numa sociedade carente de afeto. Carente e temida por afeto. O afeto ele é fundamental para o estabelecimento do vínculo, né? O ser humano precisa de afeto, o afeto positivo, o amor, o carinho. E a criança, ela vai depender do adulto desde que ela nasce. E é através do afeto e do vínculo que eu construo uma relação de confiança com o outro. E é essa relação de confiança que vai me permitir me relacionar com outras pessoas ao longo da minha vida de uma forma positiva. Então, o afeto positivo ele é fundamental na vida de qualquer pessoa. Eu nunca quis me casar, por exemplo, mesmo na minha casa. Os meus pais são ótimos pais, mas o casamento deles não foi legal. Então, o exemplo que eu tinha de casamento era aquilo, né? Briga, grito e tal. Então, eu nunca quis passar por isso, sabe? Para ter problema, eu não preciso de ninguém, entendeu? Mas na Vive eu acabei encontrando uma companheira de realização de vida mesmo. A gente se encaixa nos princípios básicos para a gente, pelo menos. Os mesmos conceitos sobre verdade, sobre comportamento, educação. A gente concorda muito na educação das crianças. Então, o casamento, para mim, hoje, é a união de todos os prazeres que eu posso encontrar. Minha família é a realização da minha vida. Meus filhos e a Vivi, para mim, é a realização do que eu nunca achei que eu fosse querer. A Vivi, para mim, é algo que eu nunca achei que eu fosse querer viver, tudo que eu estou vivendo hoje, e eu nem sabia que ia ser tão feliz, né? Não se busca mais um casamento, um relacionamento para procriar, se busca sim para ser feliz, para ter o afeto, e por isso a gente não chama, quando a gente traz o conceito do casamento, quando a gente traz o conceito da união, a gente não fala mais em homossexualidade, em heterossexualidade, quando a gente fala num relacionamento afetivo, com busca de constituir família e procriar. A gente fala em afetividade, homoafetividade, heteroafetividade, exatamente para isso, assim, para mudar esse conceito que a gente quer tanto tirar da nossa sociedade. E não deixa de ser também fundamentado na Constituição. Se a gente for trazer esse conceito que é o patamar mínimo da Constituição, é a dignidade humana. E a felicidade, o afeto, eles estão subjacentes a esse conceito. Por isso que o afeto hoje é muito importante para qualquer relação. Eu acho que a gente é uma família como qualquer uma outra. A gente mata e morre uma pela outra. Ao mesmo tempo que a gente é capaz de ter discussões aqui dentro, né, também homéricas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente uma pega no pé da outra, né? A gente tem um amor incondicional, eu acho, que transita entre nós quatro, né? Mas ai de quem vier falar qualquer coisa perto de mim, de qualquer uma das meninas que seja, entendeu? Né? Porque a Dara é adolescente, ela já sabe se defender, mas para mim, a Dara, em muitos momentos, ela é tão criança quanto a Angelina. Então, para mim, mexe com o meu útero, sabe? Assim, mexe com a minha alma, não tem jeito. Desde a família nuclear até a família homoafetiva, houve um avanço, né, que quebrou um modelo de família, que é um modelo que está aí, né, ele subsiste dentro dos três momentos, né? Há uma reviravolta nesse momento, nos tempos que estamos vivendo, né? Com a possibilidade da vivência afetiva da homossexualidade. Eu acho assim que, independente da classificação sexual de casais, o importante para se construir uma família é você ter maturidade, né? Você ter responsabilidade, porque você assume uma responsabilidade muito grande no relacionamento, na adoção. E eu acho que isso é o fundamental. Assim, eu não esperava um dia construir uma família tão perfeita quanto a que eu tenho, sabe? A gente tem que parar um pouco de reproduzir a heteronormatividade, os papéis sexuais de a mulher é quem cuida, quem educa, o pai é o que põe o dinheiro em casa. Mesmo nos casais heterossexuais, esses papéis têm sido modificados, né? Então, a gente tem que repensar esses modelos, não existe só um modelo de ser pai, de ser mãe, quem cuida melhor, quem não cuida. O que importa? É o vínculo que esse pai ou essa mãe vai estabelecer com a criança, é o afeto, é a colocação de regras e limites.
Orientação sexual e papel sexual não tem nada a ver com capacidade parental. A formação de família não pode ser colocada sob o pilar só da sexualidade, né? Tem outros pilares fundamentais, como respeito, como a consistência, como o trabalho, como ser um pai responsável, uma mãe responsável, ou um casal homoafetivo responsável. Enfim, são vários pilares que configuram a família, e não apenas aquele caráter, né, unitivo, procriativo, voltado para a sexualidade. A família deixou de ser isso. Precisamos ver muitas coisas sobre isso. Eu acho que a gente precisa de muito espaço para reflexão e não espaço para preconceito. Todo mundo tem que aceitar todo ser humano, independente da sua opção sexual, da sua cor, da sua origem, de tudo. Acho que todo mundo tem direito de ser feliz, independente de qualquer outra coisa. Eu acho que foi difícil como para qualquer mãe, qualquer pai perceber isso, mas é a vida dela, ela está inteira, ela está saudável, feliz. Eu acho que isso que importa, né? Aceitem e apoiem seus filhos sempre. Minha filha é meu porto seguro, minha melhor amiga. Ela é uma pessoa feliz, realizada e vitoriosa. Sua opção sexual não afetou em nada quem ela é, mas mudou muito quem hoje eu sou. Uma pessoa muito melhor do que quando cheguei aqui. Deixa correr no vento a canção, amar ao som do teu violão, ir em busca da minha verdade e descobrir que o sol mora em meu coração. Canta pra mim, Laura. Canta um pouquinho pra ver. Qual que você gosta de cantar? Canta, então. Mas eu acho que eles estão em casa, eles estão saindo, ó. Então tá bom, não tem problema. Tá bom, obrigada, hein? Então, você quer mandar algum recado, Bruna? Sim. O que você quer falar? Pra todo mundo que tá vendo, um beijo pra todo mundo da minha família. Tchau. Conta pra eles como é que você chama a Cris. De mãe. Mãe o quê? Mãe o quê? Sua mãe. Eu chamo você de mãe. Eu chamo ela de mãe, que eu chamo você de mãe. O Pepe, às vezes eu assusto o Pepe, mas é marocano. Mas Você acha legal ter duas mamães? Acho. Hã? Acho. Por quê? Porque eu amo elas. Você quer mandar um recado pra elas? Manda um recado pra elas. Por quê? Por quê? Manda um recado. O que você quer dizer pra elas? Te amo, mamãe.